Hoje eu quero falar com vocês de Legale. A gente tem uma outra resolução no YouTube também, mas faz muito sentido a gente ir atualizando, principalmente em bancas como a Legale. A Legale acaba mudando um pouquinho o seu padrão, né? Então coisas que estavam caindo muito do nada, desaparece. Coisas que não estavam aparecendo começam a cair mais. Mas eu sempre tenho que reforçar isso com vocês aqui. O que eu faço? Eu pego todas as últimas provas, analiso em quantidade e trago o que mais caiu em volume, mas não quero nunca que vocês estudem só isso, né? Sempre a gente tem que estudar o edital da forma mais abrangente possível para conseguir se blindar. Mas esses pontos que eu trago aqui é justamente para você não deixar de estudar. Ai, tô com tempo corrido, não vai dar tempo de ver tudo. Esses pontos eu gostaria que você desse uma atenção a mais. Mas sempre quem manda é o seu edital, certo? Então, se algum ponto eu falar que não tem no seu edital, aí a Legale é uma daquelas bancas que muda o edital uma hora para outra, já vai dando indícios pra gente do que vai cair ou não. Obviamente, se eu tô falando aqui, mas não tá no seu edital, não pode ser cobrado. Então, o que eu fiz aqui? Analisei as últimas provas. Então, analisei 19 provas de 2024 e mais 2 provas de 2025 para trazer para vocês o que mais apareceu. O que mais apareceu, esses 3 pontos foram meio que juntinhos, assim. Dentística passou a ser um tema muito mais cobrado até do que era anteriormente. E o que vai cair? Principalmente resina. Algo interessante. Quase todas as provas de 2024 tinham uma questão de classificação de black, tá? E sei que vocês vão até comentar, né? A Legale é uma banca um pouquinho mais difícil de conseguir prova e tal. Mas esqueci de falar, mas todas essas provas vocês têm acesso lá dentro do MOP, do meu curso preparatório, tá? Lá dentro a gente tem um banco de provas e todas elas vão estar lá também. E faz muito sentido fazer as questões anteriores, quanto mais você conseguir fazer, é sempre muito benéfico, justamente porque a gente consegue ver alguns padrõezinhos. Por mais que eles mudam, a gente consegue ver tendências, como essa que eu tô falando. Quase todas as provas de 2024 tinham pelo menos uma questão de classificação de black, ou partes da cavidade, sabe? Ângulo, parede, coisa que não dá para errar. Obviamente, esse daí foi o tema mais cobrado dentro de dentística, mas eu falei, não vou trazer um tema assim, né? Vamos pegar um pouquinho mais rebuscado. Então, uma outra que caiu 2 vezes, eu trouxe aqui para vocês. Então, muito mais sobre resina, falando de técnica, falando de polimerização da resina, caiu de sieve também, teve questão de hipersensibilidade, mas o foco seria resina. Beleza, outro ponto importante, estomatologia. Em quantidade é muito próximo o que tem de um do outro. E estomatologia, todas as provas tiveram questões, principalmente falando de tumores e cistos. Antes a gente via cair bastante de alterações dentárias. Em 2024 e 2025 caiu um pouquinho mais. O foco foi maior para tumores, cistos, doenças infecciosas, carcinomas e cânceres, tá? Anestésio. Toda a prova tem questão de anestésio também. E o que mais caiu foram características dos anestésicos e indicações. Trouxe uma questão também que cobrou de cálculo, para a gente aproveitar para revisar. Farmacologia geralmente também não traz questões muito difíceis. O que mais foi cobrado foi não é que é clínico, porque envolve conhecimento teórico, né? Mas o mais que a gente tem no dia a dia. Não cai muito de farmacocinética, farmacodinâmica, sabe? Que vai cair mais sobre antibióticos e AINES. Muitas questões vão aparecer uma lista lá e falar assim, qual desses daqui não é um anti-inflamatório não esteroidal? Questão assim é para não zerar a prova de forma nenhuma, né? Então, cai questões como essa. E de antibióticos a gente vai ver classificação, característica dos antibióticos também. Em periodontia, esse daqui seria um outro tema, mas veja, tem provas que caem, tem provas que não. Em 2024 foi mais forte até do que 2025. Então, o que mais apareceu? Antes eles tinham umas questões até um pouquinho mais detalhadas, né? Micro-organismos, os complexos, né? O que faz parte do complexo vermelho. Mas o que a gente vê na maioria das vezes são características das doenças periodontais, né? Gum, pum, gengivite, periodontite, a diferença de um deles, e também o diagnóstico em si. Por exemplo, uma lesão de furca que a gente vai trazer aqui.
Saúde pública é outro ponto, mas aí você tem que ter muita atenção. Tem no edital? Se tem no edital, vale a pena, né? Daí sim vai cair em grande volume. O que mais caiu? Lei 8080 e Decreto 7508. E quero mostrar para vocês que são super atualizados. Atualizou a Lei 8080 hoje? Se prepara. Tudo que está de atual, eles colocam na prova. E até trazendo, né, um outro ponto da Legale, antes de eu falar desses bônus aqui. A Legale não é uma prova difícil de forma geral, mas ela tem uma porcentagem de questões que você fala assim, o que é isso? Que ela, talvez, tem 2 pontos. Uma, a referência que ela utiliza, né? Já teve questões que saíram de artigo. E o outro ponto tem que estar atento a todas as letrinhas do enunciado. Que às vezes ela não se comunica bem, entendeu? E aí uma delas que eu trouxe aqui até pra gente poder ver isso. Que tem questões que são discutíveis. Por isso que tem aluno que odeia a Legale. E é por causa desses 20, 30% de questões que às vezes eles colocam. Geralmente a prova da Legale tende a ser mais curtinha, né? 10 questões. Então 2, 3, você vai olhar e falar assim, nossa, que confusão é essa? Se prepare, já vá sabendo disso para a prova. E trouxe os 2 outros bônus aqui. Olhando as questões de 2024 e 2025, materiais dentários, mais especificamente materiais de moldagem, tem sido ponto forte. E geralmente não é tão cobrado, né? Então, acho que faz sentido colocar aí nos temas prioritários. E outro ponto seria a endodontia. Mais ou menos, ficou ali meio junto de pério até, no volume de questões. Cai bastante de diagnóstico, mas um pouquinho também voltado para instrumental. Gosta muito de cobrar característica das limas, certo? Falei muito hoje, hein? Trouxe a capivara toda da Legale. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vai colocando aí, tá? Mas então vamos lá? Agora vamos lá para a nossa resolução. Então trouxe uma de cada um para a gente conseguir revisar. Começando com tumores. Ó, nessa daqui de 2024 falava assim: os tumores odontogênicos são neoplasias que se desenvolvem exclusivamente nos ossos gnáticos, originando-se dos tecidos odontogênicos por proliferação de tecido epitelial, mesenquimal ou ambos. Assinale a alternativa que, de acordo com a classificação biológica dos tumores odontogênicos, apresenta um tumor benigno e um tumor maligno, respectivamente. Essa daqui eu queria saber o que vocês colocariam na prova. Coloca aí para mim nos comentários. Na odontoma e ameloblastoma, então tem que lembrar, né, no respectivamente. Um benigno e um maligno. B, sementoblastoma e fibroma. C, tumor odontogênico escamoso e carcinoma ameloblástico. Ou D, carcinoma odontogênico de células fantasmas e displasia semento-óssea periapical. Seguinte, a gente teria que lembrar, né, do benigno e maligno. E para não ter erro, gente, pega uma dica aqui. Já falei isso em outras lives de outras bancas também. Mas para a gente lembrar o que é maligno, lembra se tem maligno no nome, obviamente, e se tem carcinoma e sarcoma. O que quer dizer carcinoma? Quer dizer que é uma neoplasia maligna, um tumor maligno, que está acontecendo no epitélio. Carcinoma. Agora, se for sarcoma, daí a gente vai ver mais voltado para tecido conjuntivo, né? Então lembra disso. Falou que é carcinoma ou sarcoma ou tem maligno no nome, daí sim. O resto, não. Então quando a gente olha até na classificação, olhando a classificação que tem lá no livro do Neville, ele separa assim pra gente, né? E é super importante para a prova da Legale, vocês saberem também a diferença de misto, do ectomesênquima e também do epitélio. Tem uma aulinha no YouTube mastigadinho para vocês conseguirem ver os principais dela, desses tumores, né, dessa classificação. E também o esquema, isso aí é famoso, hein? O esquema para decorar qual que é cada uma das classificações. Sempre falo, né? É só a gente lembrar do epitélio. O que vem do epitélio quando a gente pensa na odontogênese. Aí fica fácil. Mas enfim, se a gente olhar aqui, ó, né? Ameloblastoma maligno, carcinoma ameloblástico, carcinoma de células claras. Aqui, ó, fibrosarcoma. O que tem esses nomes acabam sendo os malignos, então. Voltando lá na nossa questão. Na primeira ele coloca odontoma. Odontoma seria benigno, ok. No segundo,
para ser maligno, ele coloca o ameloblastoma. Daí você poderia pensar, mas o ameloblastoma pode ser maligno? Pode, mas quando ele é maligno, ele leva uma nova nomenclatura. Quando a gente estuda lá no nível, ele fala assim, esse daí é um tumor fracamente maligno. Né? Inclusive, quando a gente vê ele numa forma de carcinoma, ou até o ameloblastoma maligno, seria menos do que 1% dos casos do ameloblasto. E neste caso, ele leva uma nomenclatura diferente. Por isso que não poderia ser essa alternativa. E essa daqui, acho que levou um pouquinho de gente. Na B, colocou o cementoblastoma, é benigno, ok. Fibroma, ele deveria falar pra gente, né? Se ele tá falando de fibroma, colocar que é fibroma odontogênico. Porque ele tá falando de um tumor odontogênico, que tem que ter origem em tecido dentário, né? Aquele fibroma que a gente vê de tecido mole não poderia entrar, né? Mas também, de qualquer forma, não seria maligno. Aí ele é benigno, então não pode. Agora na C, tumor odontogênico escamoso, a gente vai ver aqui na classificação, né? Ó, ele é até um tumor epitelial. E ele sim é benigno. Agora o carcinoma ameloblástico é aquela interface que a gente já falou do ameloblastoma maligno. Então este a gente encontra os dois certos. Na D, ele colocou o carcinoma odontogênico de células fantasmas. Nesse daí, se a gente olha na classificação do Neville mesmo, ele nem coloca. Mesmo na versão de agora, né, do finzinho de 2024, saiu a nova versão do Neville. Mas mesmo nessa nova versão, ele não traz. Mas como ele está falando aqui dessa classificação e mostrou aqui pra gente, faz sentido só eu mostrar a classificação de acordo com a OMS, né? Mas, seguindo aquele padrão que eu falei pra vocês, grava carcinoma e sarcoma, já vai dar certo. Porque na classificação da OMS ele separa os tumores que são malignos de fato. No Neville ele acaba colocando tudo junto, né? Mas ó, tá sempre com o nome. Daí fica fácil a gente lembrar, né? E no carcinoma de células fantasmas, então, ele coloca pra gente lá dentro, quando ele vai falar de cistos, né? Ele só comenta superficial, não é um tumor que a gente precisa estudar a fundo, né? Só saber identificar já é mais que o suficiente. Mas se é carcinoma, daí seria maligno. E displasia semento-óssea periapical não é tumor, né? Pra gente classificar nem se é benigno ou maligno. Mas ele entraria pra gente nas patologias patologias ósseas e fibroósseas, né? Então não seria também tumor. Só poderia ser a alternativa C, que vocês acertaram. Vamos para a próxima. Nessa 2 aqui, ó, que falava de metronidazol, falava assim: o metronidazol é um agente anaerobicida. Sobre esse fármaco, é correto afirmar. Vamos lá. Então, dessas aqui, qual que seria a verdadeira? Essa eu peguei porque é uma daquelas que dá um pouquinho mais de pano para manga para a gente discutir. Na A fala: é ativo quase que exclusivamente para micro-organismos anaeróbios, especialmente bacilos gram-negativos. Quando a gente olha na classificação, algo bom é, pelo menos eles seguem o que está lá no Andrade, né? E aí é quase copiou e colou do Andrade. Quando a gente olha lá na classificação, até sair da frente aqui, para se vocês quiserem depois fazer o print e já salvar para sua revisão, que isso é importante para a prova da Legale também, mas quando a gente olha lá na classificação, a gente vai ver que de fato o metronidazol aparece aqui, ó. Ação contra bactérias anaeróbias. E tá escrito aqui, ó, especialmente contra bacilos gram-negativos. Contudo, qual que é o erro da questão? E era aquilo que eu estava tentando mostrar para vocês no início da nossa aula, né? Tem que estar atento a todas as palavrinhas do enunciado. Porque ele fala pra gente, é ativo quase que exclusivamente para micro-organismos anaeróbios gram-negativos, né? Especialmente bacilos gram-negativos. Mas ele não é só quase que exclusivamente. Toma cuidado com essas palavras assim, né? Porque ele vai agir também, age um pouquinho em gram-positiva, age um pouquinho em protozoários e assim vai. Ou seja, não poderia ser essa. Na B, tem a ação bacteriostática. A maioria dos antibióticos vai ter ação bacteriostática. Mas gosto de lembrar sempre que o metronidazol é diferentão, né? E ele vai ser um dos únicos,
junto com penicilina e as cefalexinas, que vão ser bactericidas. Ou seja, eles têm aquela capacidade de matar a bactéria de fato. O resto acaba inibindo o crescimento e o próprio organismo tem que ir eliminando essas bactérias. Então lembra, só essas 3, né, para entrar aqui no bactericida. Como ele falou que era bacteriostático, tá errado. Na C, não deve ser usado como agente único, exceto em gum, né, gengivite ulcerativa necrosante aguda e também na periodontite avançada. Pensa comigo, né? Até se a gente pensa que a gente conhece qual que é o espectro de ação principal desse antibiótico. Daí a gente fez lá um antibiograma e viu que, nossa, tem muita bactéria, bacilo gram-negativo aqui. Qual que vai ser o antibiótico que a gente vai utilizar? Pode utilizar o metronidazol nesses casos, né? A gente tem poucos casos que a gente vai acabar utilizando ele sozinho, mas ele pode ser utilizado. Quando ele coloca que não deve e coloca só essas exceções, tá errado. Quando a gente olha lá no livro do Andrade, ele coloca pra gente que, de fato, na GUM, a gente vai poder utilizar ele isolado. O metronidazol sozinho tem a capacidade de diminuir os sintomas e agir também na infecção. Ok, essa é uma exceção. Agora, para periodontite avançada, daí a gente pensa que ele está falando de uma periodontite crônica, só tem um estudo, né, que o Andrade fala pra gente, ó, tem um estudo no Brasil que mostra que pode ser utilizado também sozinho, mas geralmente a gente vai ver associado a MOX mais o metronidazol. A grande maioria a gente vai ver dessa forma, né? Então, aqui, quando ele coloca que não deve ser usado, né, pode ser utilizado, e coloca só essas exceções, também torna incorreta, certo? E na D, devido ao seu potencial, pera, deixa eu só passar aqui, que aí vai ficar melhor. Aí, na D, devido ao seu potencial convulsivante, deve ser utilizado com cautela em pacientes com história de convulsões ou outros distúrbios do sistema nervoso central. E é este ponto que dá pano para manga. Por quê? Se a gente olha lá no livro do Andrade, ele coloca pra gente quais são as reações adversas. Gosto metálico, dor estomacal, náusea, vômito. Quando usado por um longo período, pode ter neuropatia, pode ter reação do tipo de sulfiram e ainda pode potencializar, quando administrado com álcool, né? E ainda pode potencializar o efeito de anticoagulantes. É isso que ele descreve. Ele não descreve alterações como a convulsão. Contudo, se a gente olha na bula do metronidazol, daí a gente pode encontrar. Então aqui, veja, quando a gente estuda por questões, a gente tem que esmiuçar, né? Pra gente tentar aprofundar o máximo daquele conteúdo para se ele aparecer de uma outra forma numa futura questão. Então por isso que eu fico sempre procurando pelo em ovo aqui com vocês, né? Mas veja, na própria prova, a gente veria qual que faz mais sentido. Qual que está de acordo com o Andrade, né? Sem ter que ficar procurando tanto pelo em ovo. Mas se a gente olha na bula, a gente vai ver também nos efeitos adversos, pode ter a convulsão. Pode acontecer, de acordo com a bula. Mas ainda assim, eles não falam, dentro dos pacientes para ter cautela, na bula, não está falando para ter cautela com esse tipo de paciente. Ok? Então veja, até poderia ser, e aí o ponto importante aqui para a gente pensar em Legale é assim, minha banca, minha referência, eu que mando e vida que segue, tá? Então, seguindo a referência deles, não teria, de fato, o ponto da convulsão. Contudo, é discutível, poderia ser pedido um recurso? Poderia, né? Nesses pontos a gente poderia ver isso, mas quando a gente olha na bula, se a gente for pegar letra por letra, daí dentro dos pacientes para ter precaução, não estaria essa lista. Entenderam aqui? Beleza, vamos para E então. Na E, não pode ser agente alternativo para penicilina no tratamento de abscessos periodontais com comprometimento sistêmico. Pensa comigo. Essa daqui tinha que gritar que tá errado mesmo, né? Quando a gente não pode usar o amoxicilina. A amoxicilina. O que a gente vai fazer? Ai,
paciente é alérgico a MOX. Vou prescrever metronidazol? Não é isso que a gente faz. Por que aqui seria, né? Então ele não é uma alternativa. Ele não tem aquele mesmo espectro de ação. Tanto é que eles agem, né? A gente acaba indicando eles juntos para meio que aumentar o espectro de ação. Então não é uma alternativa do outro. E se a gente olha o protocolinho para esses casos de abscesso periodontal, o que o Andrade fala pra gente é: primeira escolha, a MOX 500. Se não pode, vai ser a claritromicina ou a Clinda. Seriam essas opções. Então, de fato, o metronidazol não pode ser uma alternativa para a penicilina. Essa resposta seria correta, ok? Então, vamos para a próxima. Agora é uma de anestésio. Falava assim, ó: considere uma paciente do sexo feminino de 5 anos de idade, 25 quilos, que compareceu à unidade básica de saúde com relato de dor espontânea no dente 75 na anamnese. O pai negou alergias e doenças sistêmicas, considerando que será utilizada a solução de lidocaína 2% mais epinefrina 1 para 100 mil, dose máxima 4,4 mg por quilo, concentração de 36 mg por tubete. Qual que é a dose máxima de tubetes que a gente utilizaria? Então aqui o que é bom? Aqui é bom para a gente saber qual que é a banca que eles usam. Primeiro que a gente já viu que é uma daquelas bancas que acalenta o coração, né? Ele já tá falando pra gente a dose máxima, a gente só precisaria calcular. E falou ainda qual que é a banca que ele utiliza, porque isso daqui gera discussão, né? Tem banca que usa a dose máxima do Andrade e tem outros que usa do Malamed. Aqui ele usa então do Andrade. Então a gente só precisaria fazer a conta. Mas eu vou seguir com vocês como se a gente não tivesse até os dados, né? Que ele ainda colocou pra gente quantas miligramas tem no tubete, por causa da concentração de lidocaína 2%. Foi um anjo. A gente só precisava, de fato, fazer a continha. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo de todos, a gente vai lembrar, né? Que se ele colocou aqui, ó, 4,4 miligramas por quilo, o que quer dizer? Para cada 1 quilo desse indivíduo, eu vou utilizar 4,4 miligramas. Só pego esse valor e multiplico pelo peso do paciente. Então, aqui, ó, 25 quilos, vou multiplicar pelo nosso máximo, daria 110 miligramas. Ele quer saber qual que é o máximo de miligramas? Não quer. Ele quer saber o máximo de tubetes. E aí a gente precisa converter. O que a gente precisa lembrar, né? Que dentro de um tubete anestésico, a gente não tem só purinho ali a lidocaína. Ela vai estar numa concentração. Por isso que ele colocou pra gente que é a lidocaína a 2%. Isso vai influenciar em quantas miligramas a gente tem dentro do tubete. Para você saber só como que isso funciona, esqueci de uma coisa. Sempre a gente vai ter que conferir esse valor com a nossa dose máxima, né? O nosso máximo absoluto. Porque se o paciente tiver um peso muito exacerbado, daí a gente acaba ficando no teto. Mas é que aqui deu muito abaixinho. Então a gente poderia ficar tranquilo. Porque a da lidocaína, de acordo com o Andrade, seria 300 miligramas. Mas aqui deu 110, vida que segue. Então vamos supor que do nosso paciente tivesse dado 400. Daí não pode utilizar, a gente utilizaria o nosso teto. Ok. Daí, voltando aqui a explicar o 2%. Se a gente tem 2%, nosso tubete vai ser a lidocaína, significa que a gente tem 2 gramas para cada 100 ml. Simplificando, a gente poderia pensar em 20 miligramas para cada 1 ml. Mas o nosso tubete não tem 1 ml certinho. Ele tem 1,8. Por isso que a gente teria que multiplicar para saber o quanto que daria, né? Multiplicando, então, fazendo a transformação, a gente chegaria aqui, ó, em 36 miligramas que ele já deu pra gente. O que eu sempre faço e o que eu recomendo que você faça se a sua prova não te der essa quantidade? É só você pegar essa concentração e multiplicar por 18. Lembra assim? 18, porque o nosso tubete tem 1,8 ml. Então, tem 3% de concentração. Multiplica por 18. Tem 4%, multiplica por 18 e pronto. Você já sabe quanto que tem em cada um dos tubetes, ok? Agora a gente só precisa fazer uma regrinha de 3 ou até dividir já direto, né? Se a gente pode tudo isso,
quantos tubetes, sabendo que cada tubete tem 36 miligramas, quantos que a gente teria. Daí é só pegar e multiplicar, dividir, 110 dividido por 36, que daria 3,05 tubetes. Ou seja, a resposta C. Próxima! Essa daqui eu até aproveitei, coloquei lá no meu Instagram também, para ver qual que a galera ia colocar. Então, falando de dentística, essa questão caiu 2 vezes. Então, caiu agora em Igrejinha 2025. Vamos lá, essa daqui eu quero saber a resposta de vocês. Uma vez que a resina composta recebe ativação por uma fonte de luz, inicia-se o processo de polimerização. O método em que a luz é realizada... A luz está refletindo, gente, peraí que eu não tô conseguindo ler. O método em que a luz é realizada em uma intensidade baixa durante os primeiros segundos, passando a intensidade máxima e nela permanece até o final do processo, chama-se uniforme contínuo, passos, rampa ou pulso tardio. O que vocês colocariam na prova? Então, ó, começa numa intensidade baixa, alguns segundos, e passa já para máxima, e nela fica. Qual que seria? Show! Se deu pano para manga, consegui atingir meu objetivo. Caiu 2 vezes essa daqui, né? Então vale a pena a gente revisar. E aí a gente precisa voltar a lembrar que legal é todas as palavras importam. Se ele escondeu alguma palavra, tenha atenção com isso. Se ele colocou alguma palavra, tenha atenção com isso também. E aqui ele acabou seguindo igual a gente vê no Baratieri, né? Então a gente tem esses 4 tipos. Primeiro de tudo, né? Para que a gente faria isso? Por que a gente mudaria a intensidade do nosso fotopolimerizador durante a polimerização da resina? O objetivo aí é porque tem uma filosofia. O Baratieri fala até pra gente que tem estudos que comprovam, outros não, então é questionável, então acaba não tendo muita utilização, né? Mas a ideia aqui é o seguinte, a gente sabe que a nossa resina composta tem contração, certo? Quando a gente faz a polimerização, ela acontece em 3 fases. A fase pré-gel, a gel e a pós-gel. Só precisa pensar que essa primeira fase, onde as moléculas estão começando a se polimerizar, elas ainda têm uma maleabilidade ali e elas conseguem fazer uma deformaçãozinha para compensar aquele estresse, tá? Nessa primeira fase. Depois já não conseguem mais fazer isso e acaba gerando aquela tensão e estresse que vira a nossa contração, que é algo que a gente não gostaria que acontecesse. Então, alguns estudos pensaram assim, se essa primeira fase aqui, ela é melhor, ela acaba fazendo com que não tenha essa contração acontecendo porque ela está se deformando ainda lá dentro, vamos tentar aumentar o período que fica nessa fase pré-gel. E por isso que fizeram meio que escalonado, né, alguns métodos. Mas, como o Baratieri falou, alguns estudos provam que sim, outros que não, então a aplicação acaba sendo controversa. Beleza, daí no primeiro é o uniforme contínuo, como o nome está falando. Vai numa só, pega a mesma intensidade e usa durante todo o período. Não muda, tá vendo? Aqui a gente está mudando a intensidade pelo período de tempo. Não mudou. Começa com uma intensidade e fica nela até o final. Na de passos, o que acontece? A gente tem uma intensidade baixa e depois a gente vai na intensidade baixa, nos primeiros segundos, e vai direto para a máxima. Tá vendo que ele pulou de um para o outro direto? E essa era a atenção que a gente precisaria ter na nossa questão. Como que a gente pode fazer, né? Tem alguns fotopolimerizadores que vêm até com desenho, assim, que a gente pode clicar e escolher qual que vai ser a forma que a gente vai utilizar. Mas outra forma possível seria, aqui eu coloco distante da minha resina e depois eu rapidinho aproximo. Que aí, então, se eu estou colocando mais longe, eu estou diminuindo a minha intensidade. Mas quando eu coloco ela juntinha, eu já estou entregando, de fato, o que aquele meu aparelho estava prometendo, né? Aqui está dissipando. Então, aproximo muito rapidinho. Qual que é a diferença que a gente tem pro de rampa? Não é um para o outro. Ele vai progressivo. Ele vai aumentando devagarzinho o quanto, de fato, a gente vai chegar até chegar na dose máxima. Então, na intensidade máxima, desculpa, eu falei dose. A intensidade aumenta progressivamente até a emissão máxima. O que faltou na nossa questão para a gente poder falar que era rampa? Ou progressivamente? E banca legale é assim, uma palavrinha importa. Então, faltou progressivamente para a gente poder falar que era. E o pulso?
Por que não poderia ser o pulso, né? No pulso a gente vai ter uma irradiação, uma irradiaçãozinha, né? Com o nosso... Uma emissão de intensidade, melhor, usando as palavras certas, com baixa intensidade, espera. Geralmente essa espera é até longuinha, né? No livro fala até de minutos que a gente pode ficar. Então espera um tempo e depois vem na intensidade máxima. Não é como a nossa questão falou, sai da intensidade baixa e vai direto para alta, porque tem um intervalo de tempo aqui, certo? Então vamos voltar lá à nossa questão. Como ela falou assim, ó, é uma intensidade baixa durante os primeiros segundos e passa direto para a máxima, não poderia ser uniforme, porque continua normal. Daí, seria passos? Sim, porque ele passa de um para o outro. Agora, a rampa, ele vai progressivamente. E essa era a pegadinha. E o pulso tardio também tem essa pegadinha. Inclusive, lá no Instagram, bastante gente ficou entre a C e a D, né? Mas por quê? Por falta de uma palavra. Aqui ele precisaria falar que ficaria um tempo de intervalo e depois seria o de pulso. Ok? Então aqui resposta B. Mais uma agora, questão de pério. E as questões de pério não tem muita complicação. Então trouxe uma aqui, que é o que a gente vai encontrar na prova. Sem grandes complicações. Ele pedia para associar coluna 1 com coluna 2 para falar de envolvimento de furca. Então, envolvimento grau 1, grau 2, grau 3 e na definição, ó. Primeiro, vamos ler o que ele vai falar pra gente, porque aí fica fácil depois a gente dividir isso em grau, né? Então, no primeiro, o osso é destruído horizontalmente e ou verticalmente no interior da furca. Na 2, é uma lesão incipiente ou inicial. E o terceiro, o osso interradicular foi totalmente destruído e o tecido gengival ainda se encontra presente, obstruindo a entrada da furca vestibular e ou lingual. Então, até se a gente nem lembrasse disso, mas pensasse aqui em dividir em graus, ficaria fácil, né? O que a gente vai ver? No grau 1, a gente tem a lesão de uma forma inicial, de fato. A gente vai ver sempre ladeira abaixo. Então, quando a gente passar, até trouxe uma fotinho, né? Tem ali a bifurcação. A gente tenta passar a sonda por essa região, a gente não vai passar mais do que um terço, né? Até um terço. Agora, quando ela vai de um terço até avança mais o dente, mas ainda não passa para o outro lado, daí a gente fala do grau 2. Então, aqui a gente pode falar de até 0,3 milímetros. Opa, zero não, perdão. Como ele está falando de milímetros, tá certo. Se ele estivesse falando de centímetro, daí tinha o zero de fato. Depois, quando a gente fala de grau 2, então lembra, é mais que um terço, mas não atravessou tudo. E o terceiro atravessou tudo. Então aqui, se a gente olha, ó, tem a nossa sondinha, tá passando para lá, mas não chegou até o outro lado. Ela tá aqui. Se ela não chegou até o outro lado, daí a gente poderia classificá-la como grau 2, certo? Então, ó, no primeiro falou assim, tá destruído, mas tá no interior da furca. O que significa? Não atravessou até o outro lado. Se não atravessou até o outro lado, seria grau 2, correto? Então, vamos marcar o 2 aqui. No segundo, é uma lesão incipiente ou inicial. Se é o que está começando, vai começar do 1, né? Obviamente. Então, seria aqui. Vai até excede um terço da largura, mas não passa dela, né? Não passa de um terço. Então, aqui seria 1. Agora, quando fala aqui, ó, que o osso foi totalmente destruído, daí sim, a gente atravessaria. Daí seria o 3. Então, aqui, tranquilinho, sem complicações. A gente veria, então, a resposta certa seria C. Ok? Vamos para a última, para a gente finalizar, uma de SUS, que eu queria mostrar para vocês, que eles cobram tudo bem atualzinho. Então, aqui falava assim, ó, de acordo com a Lei Federal 8080, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes estabelecidas na Constituição Federal de 88, assinale a alternativa que apresenta um desses princípios. E aí, coloquem para mim também isso daí nos comentários, que vale a pena a gente discutir. Na A, atenção humanizada. B, centralização político-administrativa. C, a ausência de participação da comunidade.
D, proteção parcial dos direitos humanos de todos os usuários. E na E, fala de saúde do trabalhador. Qual seria uma diretriz de fato? Muito bom, já colocaram aí nos comentários, né? Então, aqui é justamente para trazer algo que foi super atualizado super recentemente. Se eu não me engano, foi finalzinho de abril, né? Que trouxeram essa atualização. Rapidinho depois já teve a prova e já foi cobrado. Então, a atenção humanizada é uma das diretrizes de acordo com o SUS? Sim, ela foi inserida agora, em 2025, e traz pra gente agora a atenção humanizada passa a ser um princípio. O que muda? Já existia esse princípio? Existia. A gente tinha até uma política já que falava dela pra gente, que é a Política Nacional de Humanização, Humaniza SUS. Então já tinha pra gente esse princípio, né, do cuidado mútuo, da troca, do profissional se responsabilizar pelo indivíduo, pensar no vínculo, de trazer a esse ponto humano de fato. Mas o que muda agora que a gente tem na Lei 8080? Agora passa a ser lei, né? Agora a gente não pode mais pensar que é só uma política acontecendo. Ele não pode mais ser excluído. Então agora a gente tem como um princípio em lei. Então aqui está correto. Na B, fala de centralização político-administrativa. Isso a gente tem no SUS? Não. O que a gente tem é a descentralização. O que significa? A gente pegar o poder e distribuir. Antes do SUS, a gente não tinha isso, né? Ficava tudo centralizado. Agora, com a criação, né? Parece que foi ontem. Com a criação do SUS, a gente vê esse poder ser distribuído. Distribuído para quem? Para as outras esferas, principalmente para município, que é o que a gente chama de descentralização. Então, a centralização incorreta. Na C, a ausência de participação da comunidade. A ausência tornou errado, né? A gente tem a participação da comunidade, que vai falar pra gente, a população tem voz, a gente vai ter órgãos colegiados para justamente eles falarem o que eles precisam, para ajudar na fiscalização, ou ajudar na implementação de medidas, né? Então, a participação da comunidade é o nosso item 8 ali. E na D, proteção parcial dos direitos humanos de todos os usuários. Essa também foi uma modificação que a gente teve na Lei 8080 em 2023, faz parte das atualizações, né? Mas onde ele erra é quando ele fala de parcial. Qual que é o correto? Proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários. Vamos até aqui primeiro. Ou seja, todos aqueles direitos, a dignidade, a igualdade, né, vão ser preservados aqui, é garantido para o usuário, e ainda ele reforça, principalmente quando a gente estiver falando de identificação de maus tratos e negligência, principalmente para crianças e adolescentes. Ou seja, os profissionais agora têm que ser capacitados para isso, para identificar e agir, tá? Identificar e conduzir da melhor forma possível aquele caso. Então, aqui o errado seria o parcial. E na ele coloca saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador tem cara de diretriz? Tem cara de falar pra gente como que tá colocando as coisas para funcionar? Lembrando que na 8080 ele nem diferencia, né, o que é princípio e o que é diretriz. Mas tem cara de filosofia ou de uma forma de ação? Não. Na verdade vai ser um espacinho dentro do SUS que vai entrar dentro do campo de atuação, na verdade. No campo de atuação, a gente vai ver isso daqui, né? Estão incluídos ainda no campo de atuação do SUS a execução de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, né? Aqui, ó, saúde do trabalhador. Inclusive, a saúde bucal também foi incorporada em 2023. Não tão atual assim, mas também faz parte da atualização. Mas aqui, então, seria campo de atuação, não é princípio. Ou seja, qual que é o único que poderia ser? Vocês acertaram. Atenção humanizada. E sempre que eu finalizo aqui uma aula, eu falo para vocês, não posso deixar de chamar para vir para o meu time, né? Se você quer ter mais aulas como essa, lá dentro do meu curso, o Método Ontopod, a gente tem isso e muito mais. Então, o que tem lá? Ele é um preparatório onde a gente vai ter aulas de odonto, saúde pública, português, redação, legislação e informática, tudo mastigadinho para vocês, começando do zero. Depois de cada aula tem os slides para baixar, assim como eu faço aqui com vocês já usam os slides como resumo. E além disso, além dessas aulas, a gente separa, depois de cada aula tem questões para teste, para você ver se você aprendeu tudo direitinho. E também a gente tem resolução de provas. É mais ou menos como eu faço aqui com vocês, só que é diferente, porque lá eu pego uma prova e respondo todas as questões. Então, da Legale a gente tem mais de uma resolução, inclusive, disponível.
E muito provavelmente qualquer banca que você precisar, você vai encontrar lá, porque a gente já tem mais de 150 bancas diferentes, né? Respondidas, com todas as questões de odonto de saúde pública, respondidas em vídeo. E lá eu passo toda a capivara, passo a lista completa de todos os assuntos que foram mais cobrados. E você pode estudar pelo MOP, tanto se você não tem nenhum concurso em mente, vai se preparando antes do seu concurso aparecer, melhor dos mundos, tranquilo. Mas se você tiver com a corda um pouquinho no pescoço para estudar para o seu edital, você também pode estudar por ele, porque lá dentro a gente faz planejamento para qualquer concurso. Então você solicita pra gente e a gente lista. A gente vai analisar todas as últimas provas para falar para você o que mais caiu, vai listar todos os assuntos, as aulas que você precisa assistir para cada item do seu edital, para você fazer o estudo super completinho, economizando tempo e super direcionado. E isso é importante, foi reforçar também que você pode solicitar quantos você precisar durante a vigência do curso. Então se você for prestar 10 concursos, 200, tanto faz. A gente faz esses planejamentos para vocês. E também a gente tem banco de provas. Ai, legal, é banca difícil de conseguir prova. Lá dentro a gente tem banco de prova que vocês têm acesso também. Se vocês quiserem ter mais informações do curso, eu deixo fixado no primeiro comentário aqui embaixo, né? E também se conseguem acessar pela descrição do vídeo. E lá vocês vão ter todos os acessos, todas as mais informações e também acesso a tirar dúvida com a minha equipe. Então, quero saber alguma coisa a mais do curso? Você consegue falar lá no WhatsApp. Queridos, então é isso que eu separei para vocês da Legale, eu espero muito que tenha te ajudado, lembrando que essa daqui é uma gravação de uma live que aconteceu aqui no meu YouTube, e se você tá perdendo essas aulas é porque você não tá inscrito, então tem que se inscrever, e toda semana sai um vídeo novo também, então já clica em se inscrever, se gostou desse vídeo, por favor, curte aqui para mim também, e se te ajudou de alguma forma, coloca aqui nos comentários, porque eu vejo tudo e isso me motiva a continuar trazendo conteúdo para vocês. Inclusive, se você quer algum outro tipo de conteúdo, coloca aí nos comentários também. Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o nosso próximo vídeo.